Continuando então a explicação aqui, de acordo com a minha interpretação, do que foi dito aqui nesse item, né, nesse capítulo aqui, Paulo Pereira, de acordo aqui com Robson Pinheiro. Então, eles usam várias histórias aqui para falar um pouco da importância que é a gente fazer alguma coisa. E se a gente for esperar tudo estar perfeito, a gente não vai fazer nada. Porque é na adversidade que se manifesta aquilo que a gente precisa desenvolver. E geralmente a gente sabe de N exemplos de pessoas que esperaram estar tudo perfeito, igual aquela lição que tem no Evangelho. O celeiro do homem tinha produzido tanto, tudo lá, estava cheio, ele tinha dinheiro para o resto da sua vida, morreu naquela noite, né? Então, quer dizer, ele só trabalhou, ele somente trabalhou. Quando finalmente ele pôde desfrutar daquele trabalho, ele faleceu. Então, é isso que fala da gente aproveitar o momento e fazer o que a gente veio ou quer desenvolver nesse tempo de agora, sem ficar esperando, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver dinheiro, quando eu ficar aposentado, quando isso, quando aquilo. O tempo vai passar e a gente não vai ter feito. Então, aí eles falaram aqui de várias coisas. Ele deu o exemplo dessa árvore, né? Que é o pau pereira, que é uma árvore que não produz frutos, né? Nem flores. E aí lembrou a parábola do Evangelho da figueira seca, né? Que Jesus quis mostrar ali, e ele explica no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, que a figueira seca representa o símbolo das pessoas, sistemas, de tudo aquilo que pode ser muito útil, mas não é. E aí nada é por acaso, né? Coincidentemente hoje, eu vi um vídeo de um homem que sozinho, né, plantou não sei quantas mil mudas de árvores e reflorestou um local que era um lugar de lixo, etc. Enfim. O que importa isso? Importa que ele era uma pessoa sozinha que acreditou numa ideia e foi lá e fez ela, né? Sem esperar que a política fizesse por ele, ter verbas e ajuda não sei o quê, e formar ONG, montar grupo. Ele começou a dar o primeiro passo nesse talento que ele tinha. E aí ele fala da parábola dos talentos, que o rei pediu para os servos guardarem os talentos, e aí os 2 primeiros multiplicaram, e o terceiro enterrou na terra, quer dizer, ele não produziu nada. Ele nem produziu e nem multiplicou e não fez nada. E quando a gente se preocupa em fazer, isso vai gerar frutos, independente do que for. Olha só, esse homem da árvore aí que eu dei o exemplo. Isso está beneficiando um local, a respiração daquelas pessoas. As pessoas vão lá, elas podem desfrutar do verde, elas têm um tempo, tornou a paisagem mais agradável. Uma atitude de uma pessoa. Imagina se cada um de nós começar a fazer aquilo que a gente gosta, que a gente sente, que a gente acredita, se for uma coisa. Não precisa ser 10 coisas. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer isso sozinho? Eu preciso de ajuda, eu preciso daquilo, eu preciso de um grupo. Mas às vezes a gente não vai ter, que é a adversidade que ele falou aqui. Às vezes a gente vai ter que começar sozinho mesmo, vai ter que perseverar e fazer e acreditar naquela ideia e desenvolver ela. Porque é o que ele falou, se a gente for ficar esperando, a gente vai ficar esperando. O tempo vai passar, a gente vai enterrar o nosso talento na terra, aí vai vir aí a irmã morte levar a gente não produziu nada de útil. Então é muito importante a gente encontrar o nosso sentido aí de fazer, de se sentir bem, de manifestar e pôr isso em prática, de algum modo. Então agora aqui, por Pai João de Aruanda, experimente o perdão. Não deixe o rancor tomar conta de seus dias, nem a culpa dominar a sua mente. Você precisa perdoar, meu filho. Experimente o benefício do perdão
e você se libertará de tanta coisa arraigada e endurecida dentro do seu coração. Deus, que é sábio e perfeito, não exige tanto de você quanto você mesmo. Que tal parar com essa cobrança intensa e viver com mais simplicidade? As coisas podem até estar difíceis, mas do jeito que você impinge culpa a si mesmo, não há como nada ficar melhor. Reavalie as suas possibilidades. Entenda que você não tem de acertar tudo e não deve ser santinho o tempo todo. Também não conseguirá agradar a todo mundo. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu. É preciso compreender que todos têm limites e que devemos respeitá-los. Você mesmo tem seus próprios limites, e se errou como pensa que errou, estamos todos em processo de aprendizado. Que há? Toque a bola para frente, como vocês costumam dizer aí na Terra. Dê uma chance a você mesmo e se perdoe. Permita-se a bênção do recomeço, sem sentimento de culpa ou cobranças indébitas. Muitas vezes, quando a gente erra, nem sempre é porque se planejou errar. Existem erros de percurso, aqueles naturais do aprendiz, que ainda não têm experiência. Outros são aqueles resultantes de situações que independem do próprio ser. E ainda há aqueles equívocos que surgem devido à nossa falta de senso de limites. Não respeitamos nossos limites nem os alheios. Mas aprenda, meu filho, que criança alguma caminha sem antes cair. Somos aprendizes da vida, crianças espirituais. Não significa dizer que devemos errar indefinidamente, mas que precisamos urgentemente exercitar o perdão a nós mesmos. Compreender que fomos criados perfectíveis e não perfeitos. Portanto, com a possibilidade do erro inserida em nosso programa evolutivo. Perdoe-se e viva melhor. Ame-se mais e permita-se ser humano. Quem não exerce o perdão consigo próprio, encaixota-se em culpa e respira em clima de autopunição. Existe maior cativeiro que o da escravidão da mente que se acorrenta em culpas? Esse tipo de grilhão mental, não há princesa nem decreto que o rompa, não há força que o arrebente. Somente você poderá se libertar de si mesmo e viver um clima interior de paz. Sem o esforço do auto-perdão, meu filho, não há como prosseguir no aprendizado do que a vida proporciona. Prisioneiro da culpa, o espírito não precisa de carrasco, feitor ou verdugo, pois ele mesmo dilacera sua própria intimidade. Não se permite viver em plenitude nem apreciar coisas boas e belas da vida. A culpa faz com que o mundo ao seu redor pareça esfumaçado e cinzento. O não perdoar tinge o céu interior de nuvens sombrias de pessimismo, desânimos e martírios. A verdadeira libertação é a libertação interior, mental, que por sua vez produz filhos, como mente sadia, aptos para produzir atitudes de qualidade em suas vidas. Experimente se perdoar e veja como ficará bem melhor a paisagem à sua volta.